Qual a verdadeira igreja de Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. Com tantas igrejas por aí, com tantas diferenças, tantas características que diferem uma das outras, como saber qual é a igreja verdadeira, aquela que Jesus edificou? Nesse vídeo a gente vai estar debatendo sobre isso. E eu trago esse tema porque surge uma preocupação. Você que vem assistindo os vídeos, acompanhando aqui os vídeos do canal e de repente se sente tocado a seguir a Deus, a seguir a Cristo, você provavelmente pergunta, no primeiro momento, qual igreja eu devo seguir? Então, nesse vídeo a gente vai estar cuidando em responder isso de acordo com a Escritura. E eu não vou chegar para você e te falar, olha, a igreja de Cristo é A ou B. Não, eu não quero te colocar em uma posição como se eu fosse um vendedor de peixe na feira, tentando te convencer a comprar o meu peixe. Então, logicamente, eu falaria: olha, esse peixe aqui é o melhor e o resto não presta. Mas eu não quero te colocar nessa posição de um cliente sendo convencido. Mas o que eu quero é te ajudar, te dar um norte para que você possa usar as escrituras para se basear em como deve ser a igreja de Cristo e usar a escritura como análise para qualquer igreja que você passe, você possa ver, olha, a escritura diz desse jeito, portanto, essa igreja A ou igreja B age dessa forma e você pode ver se está de acordo com a escritura ou não. Então essa é a intenção desse vídeo, te dar um norte, te dar ali alguns textos que vão mostrar como a igreja de Cristo opera na Bíblia. E então analisar se essa igreja da Bíblia condiz com qualquer igreja que você possa ver por aí. Meu nome é Igor, sou o servo de Cristo, e nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar a verdadeira igreja de Cristo. Afinal, se em Mateus capítulo 16, versículos 18, Jesus edificou uma única igreja, é impossível que todas as outras sejam essa igreja que Cristo edificou. Então a gente vai começar essa pesquisa aqui nas Escrituras. Lembrando que a igreja de Cristo, a igreja que você tem que fazer parte, não é aquela que mais lhe agrada, mas é aquela que é fiel à palavra de Deus. Então vamos lá, nós vamos analisar alguns critérios que a gente observa na Igreja de Cristo. Pegue papel e caneta ou salve esse vídeo para você poder voltar aqui depois. O primeiro ponto, e mais importante, é o fundador da igreja. O fundador da igreja é Cristo, como você pode ver em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde ele vai dizer: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então aqui a gente observa que Jesus, ele é o fundador da igreja. E a gente pode se atentar ao fato também que ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Ele fala no singular, minha igreja, né? Então ele não fala no plural, vou edificar igrejas, mas uma somente. Então a gente vê aqui que Jesus é o fundador e ele edifica somente uma igreja, não são várias. Portanto, toda essa divisão que há hoje em dia não é o que Cristo criou. Jesus criou somente uma igreja. Outro critério é a entrada. Como faz para ingressar nessa igreja? Na igreja de Cristo, se ingressa a partir de ouvir o Evangelho. E quando você ouve o Evangelho e você crê em obediência ali e se batiza, esse é o momento em que você é acrescentado, que o Espírito Santo desce ali sobre você e você então passa a fazer parte da igreja, sendo acrescentado pelo próprio Deus. É como a gente vai ver em Atos capítulo 2, em que Pedro ele prega o Evangelho. As pessoas ouvem, elas creem e obedecem. Se batizam, então o Espírito Santo vem, passa a habitar nelas e ali vai dizer que Deus vai acrescentar aquele povo à igreja. Veja Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, lendo esse capítulo, você entende que ali houve a mensagem do Evangelho e a obediência ao Evangelho é que faz com que alguém possa entrar na Igreja de Cristo. Então, qualquer um que ensine algo diferente do que está nas Escrituras, por exemplo, dizendo que você tem que aceitar Jesus através de uma oração, ou dizendo que o batismo é apenas um símbolo, está indo contra o que está escrito na palavra de Deus.
Outro critério a ser observado é a adoração. Como é que a Igreja de Cristo faz a adoração nas Escrituras? Nós vamos analisar 3 pontos, e o primeiro deles são os cânticos. A gente vai encontrar no Novo Testamento instruções para cantar, entoar cânticos a Deus. Veja Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então aqui Paulo falando como ali os fiéis em Éfeso deveriam viver, ele vai contar também dessa parte, né, de entoar cânticos, hinos, salmos, né, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então é uma parte importante também da adoração. Mas perceba um ponto. Ele fala para cantar. E é preciso prestar muita atenção, porque hoje em dia muitas igrejas louvam a Deus através dos cânticos, mas acrescentam instrumentos. E ter instrumentos na adoração a Deus é um elemento da antiga aliança. Naquele momento, sim, Deus ele mesmo instruía, ele dava a ordem de que deveria ter instrumentos. Quais instrumentos deveriam estar presentes e em quais momentos e por quê. Então ele explicava tudo isso. Mas na nova aliança você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo que deva ter instrumentos na adoração a Deus. Você só vai encontrar dizendo para cantar. Cante, cante, entoe cânticos, hinos e louvores, cante com seus lábios. Veja também Colossenses 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então, mais uma vez, é uma instrução sobre cânticos. E ele não fala de instrumento, ele fala apenas cante. E aí você pode dizer, poxa, isso é extremo demais. Qual que é o problema em colocar ali um teclado, um violão? Não é só porque ele não diz que não possa colocar. Mas vejamos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, onde ele vai dizer: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Preste atenção nessa frase. Não ultrapassem o que está escrito. Você não deve ultrapassar aquilo que está escrito. Você não deve acrescentar nada à palavra, nem tirar nada. Portanto, se Deus ele não falou que tem instrumentos na adoração da igreja na nova aliança, não é você que vai ultrapassar e dizer que tem, entende? Na Escritura está tudo o que precisamos saber. E se na nova aliança, no Novo Testamento, em momento algum, traz instrumentos, isso significa que não deve ter instrumentos na adoração a Deus. Chega até a ser uma questão de lógica quando a gente compara a antiga aliança e a nova aliança. A gente vê na escritura que a nova aliança ela é muito superior em tudo à antiga aliança. Portanto, na adoração deve ser superior também. A gente vê, por exemplo, que enquanto na antiga aliança o templo era físico, construído por homens, na nova aliança é um templo construído por Deus, ou seja, o próprio corpo do homem. Então não faz sentido que ao invés de ser como na antiga aliança, que eram usados instrumentos construídos pelo homem, na nova aliança seja usado o instrumento que foi construído por Deus e somente este. Então, o nosso corpo, esse que emite a voz, é esse o instrumento perfeito para adoração a Deus, o instrumento que Deus criou. Outro ponto na adoração é a oferta. Hoje em dia, muitas pessoas costumam cobrar dízimos, sendo que o dízimo também é uma prática da antiga aliança que a gente não encontra mais na nova aliança. Na nova aliança, a igreja contribui através da oferta voluntária. Veja 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então a gente vê aqui que as escrituras vão falar no Novo Testamento sobre oferta. Não vai mais exigir o dízimo,
mas uma oferta de acordo com o seu coração. Aquilo que o seu coração determinar a dar, você vai dar. Então não é mais um dízimo obrigatório, mas sim uma oferta voluntária. Até porque o dízimo vai ter todo um contexto que se aplica à antiga aliança, à tribo de Levi, contexto esse que não se aplica mais hoje em dia com a nova aliança. Outro ponto quanto à adoração é que podemos ver nos evangelhos a instrução de Jesus de fazer a ceia ali que ele fala aos seus apóstolos, ou até mesmo em 1 Coríntios capítulo 11, ali a partir do versículo 23, onde Paulo reafirma isso, de como deve ser feita a ceia, e ele vai dar mais algumas instruções. Então a ceia é esse momento em que tem ali o pão sem fermento, o suco sem fermento, e é feito ali no primeiro dia da semana como um memorial, um momento para lembrar do sacrifício de Jesus. Portanto, a igreja tem que se fazer presente nesse momento, todo o primeiro dia da semana. Todo domingo é necessário que a igreja se reúna para participar da ceia do Senhor. Veja Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então a gente vê aqui o dia em que esse povo, né, se reunia, em que a igreja se reunia para partir o pão, sempre no primeiro dia da semana. Então, quanto à adoração a Deus, a gente observa esses três pontos. Eles cantavam, eles não usavam instrumentos, eles davam uma oferta voluntária e não um dízimo obrigatório. E eles participavam da ceia do Senhor sempre no primeiro dia da semana. São formas de adoração que a gente vê aqui na Igreja de Cristo nas Escrituras. Um outro critério a ver é a organização. Então vamos ver alguns textos que falam sobre a organização da igreja, ali sua liderança. Vejamos Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então aqui a gente já começa a ver algumas situações. E Paulo pediu ali que Tito constituísse presbíteros em cada uma das cidades ali de Creta. Então Paulo aqui ele instrui para que Tito constituísse ali presbíteros em cada cidade. Então uma liderança, né? Esses presbíteros que eles vão ter algumas qualidades. Então ali eles devem ser irrepreensíveis, marido de uma mulher só, ter filhos ali cristãos. Então, são qualidades que os presbíteros tinham que ter para estar ali na liderança, né? 1 Timóteo, capítulo 3, também vai falar sobre a liderança da igreja. Ele vai dizer: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele vai continuar falando até o versículo 7 algumas características do bispo, e a partir do 8 fala também dos diáconos. Então ele, nesse versículo, leia aí na sua Bíblia, você vai estar encontrando algumas características de como deve ser a liderança da igreja. E, portanto, se não tiver essas características ali, os bispos, os diáconos, os presbíteros, essa igreja está indo contra a palavra. Mas que fique claro que essas funções não significavam que eles estavam acima dos outros membros da igreja em uma hierarquia. Até porque a hierarquia da igreja de Cristo é muito simples. Cristo é o cabeça e o resto dos membros é o corpo ali, né? Os membros do corpo. Então, eles assumirem essa posição não significava que eles eram maior ou menor do que nenhum outro, mas sim que eles tinham uma função ali de uma maior responsabilidade, uma maior sabedoria, então eles estavam ali à frente de algumas decisões. Você vai perceber na Bíblia que as igrejas eram, de certa forma, autônomas, porque o único cabeça que eles tinham que obedecer é Cristo. Portanto, se mantendo fiel à palavra, Cristo era o único que estava ali acima de todos os demais membros.
Veja Atos, capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então aqui a gente vê, né, mais uma vez a situação dos presbíteros, e Paulo e Barnabé foram aqueles que designaram os presbíteros. Isso não coloca esses dois numa posição maior que os presbíteros, nem coloca os presbíteros numa posição maior que qualquer um. Ele vai dizer aqui que eles confiaram a Deus, né? Colocaram ali os presbíteros na mão de Deus e Deus iria cuidar ali deles. A gente vê que esses presbíteros foram ali designados em cada igreja. Então, cada igreja agia de forma autônoma ali, tinha sua própria liderança, mas, claro, todos seguindo o cabeça que é Cristo, seguindo as Escrituras, portanto, todos ali em comunhão, em união. Então, para resumir tudo isso, a gente vê em Tito e Timóteo, né, as qualidades que a liderança da igreja deve ter, e a gente vê aqui em Atos que isso de modo algum deve colocar um membro com uma posição acima de outro. Eles tinham essas funções, claro, porque eram mais experientes, mais sábios, mais responsáveis, portanto, eles podiam guiar ali os demais membros, mas isso não fazia com que eles pudessem se considerar autoridade acima dos outros. Então, se você ver que uma igreja está colocando uma autoridade, ordenando como se fosse maior que outro, está indo contra as escrituras. E o último critério a ser observado é que a Igreja de Cristo, ela segue a nova aliança. Ela está debaixo da nova aliança. Veja Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então aqui o autor de Hebreus, né, ele está trazendo aqui uma referência ao que Deus falou e que Deus chamou de nova essa nova aliança, né, feita com Jesus Cristo. E portanto, se ele chamou de nova, ele torna antiquada a velha, né, que está ali para desaparecer. Gálatas 5, versículo 4, também é um versículo que você pode conferir sobre isso. E a gente vê que a igreja ela vive debaixo da nova aliança. A velha aliança já não está em vigor, ela está antiquada, está para desaparecer. Então, a partir desses critérios, você pode analisar qualquer igreja que você possa encontrar. Ela ensina o evangelho como no livro de Atos. Ela adora a Deus como a adoração deve ser feita no Novo Testamento. Ela é organizada como as igrejas bíblicas, ela segue somente a doutrina de Cristo, senão alguma coisa está errada e essa igreja está indo contra as Escrituras. Diante desses critérios, a pergunta que você deve fazer não deve ser qual igreja que me agrada, mas sim qual igreja que agrada a Deus segundo as Escrituras. E se o modelo de igreja que você frequenta não está no padrão do Novo Testamento, então isso não é questão de opinião, é questão de fidelidade à palavra de Deus. Veja 2 João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Essa palavra fala por si só. Então, o próximo passo é analisar as Escrituras e, com sinceridade, tomar uma decisão diante de Deus. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar com alguém que também esteja procurando a verdade. Espero que tenha te ajudado a entender como a Igreja de Cristo realmente funciona. E se ajudou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e deixar o like para mostrar para o YouTube que você apoia esse conteúdo. Espero que você continue firme procurando cada vez mais seguir o caminho correto, o caminho da justiça, que é o caminho que Deus nos revela a partir das Escrituras. Foi um prazer ter esse momento com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.